Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Prefeitura de Pacaraima, que será a banca IDIB que irá elaborar a prova. Essa aula serve para todos os editais dessa prefeitura que foram abertos, inclusive o edital da Câmara Municipal. Nessa primeira aula, eu vou estar falando sobre um assunto de informática que está no edital, que é dispositivos de armazenamento. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IDIB e também provas anteriores da IDIB com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma playlist minha de aulas de hardware, que é a parte física do computador, que esse assunto que eu vou tratar nessa aula é sobre a parte física do computador. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 26 de junho de 2022. Aqui nós temos o conteúdo da informática do edital 1. É bom você conferir qual é o seu edital. Aqui no edital 1 temos aqui, conteúdo comum a todos os cargos de nível médio e técnico. Noções de informática e tem aqui, dispositivos de armazenamento. Nível superior, conhecimento comum a todos os cargos de nível superior. E aqui, noções de informática. E aqui, conhecimentos básicos de microcomputador PC hardware. Dentro aqui desse assunto de hardware, nós podemos ligar com o edital de nível médio, tá? Então, esse assunto que a gente vai tratar nessa aula serve para nível médio e para nível superior também. E também para técnico de informática. Aqui nós temos o edital 2, que é para a Guarda Municipal, tá bom? Aqui no caso, na Guarda Municipal, não vai ser cobrado aí a parte física do computador. Eles começaram aqui o edital direto em noções de sistema operacional, ambiente Linux e o Windows, tá? Então vai ser mais lá para os editais 1, o edital 3, né, também, e também para a Câmara dessa mesma prefeitura. Bom, vamos iniciar a aula então. Nessa aula nós vamos falar aí sobre dispositivos de armazenamento de dados. Um dispositivo que está sendo muito cobrado pelas provas da IDIB e por outras bancas também é o dispositivo SSD. SSD significa Solid State Disk, que é a mesma coisa de disco de estado sólido. Esse é um dispositivo novo, né? Tá começando a ser utilizado nos computadores e está caindo em prova de concurso. Aqui nós temos uma imagem de dois SSD. Tem um SSD NVMe, que é esse daqui. Ele é meio parece até com a memória RAM, tá? E tem um SSD SATA, que é mais parecido com HD SATA também. Então o SSD tem dois modelos, né? Tem o NVMe e o SATA. Esses dois modelos aqui que têm sido cobrados em provas anteriores da banca IDIB e também por outras bancas. Está começando a cair muito em prova o assunto SSD. E o SSD é um dispositivo de armazenamento de dados. É onde a gente armazena arquivos como fotos, músicas, vídeos, documentos. Tudo que você salva no computador, se não for salvar em um pendrive, ele vai ser salvo ou no HD, que já está instalado no seu computador, ou no SSD, beleza? Então, o SSD, o HD, o pendrive, disquete, né, que não é mais usado, CD, DVD, são dispositivos de armazenamento de dados. Vamos conhecer um pouco das características do SSD. Após a gente falar um pouquinho aqui da teoria, nós vamos resolver questões da banca IDIB e de outras bancas falando sobre o SSD, tá bom? Características do SSD. Alcança velocidade
entre 200 megabytes por segundo a 500 megabytes por segundo, que garantem maior eficiência para iniciar um sistema operacional ou abrir programas e arquivos, em comparação ao HD convencional. Então ele alcança velocidade entre 200 e 500 megabits por segundo, que garantem maior eficiência para iniciar um sistema operacional ou abrir programas e arquivos em comparação ao HD convencional. Então quer dizer o quê? Que ele é mais rápido do que o HD. Isso é uma característica dele, do SSD. O SSD é mais rápido do que o HD. Segundo ponto, o funcionamento silencioso deste novo dispositivo não emprega partes mecânicas, pois é eletrônico e utiliza o acesso às memórias flash e, devido a isso, não é possível escutar som vindo dele. O funcionamento silencioso deste novo dispositivo, então ele é silencioso, não emprega partes mecânicas. O SSD ele não tem partes mecânicas. Por quê? Ele é um dispositivo eletrônico como o pendrive. O pendrive, você coloca aí no computador, você ouve algum som dele? Algum chiado, alguma coisa? Não, porque é um dispositivo eletrônico. Agora, o HD, aqui em cima, ele tem partes mecânicas. Quando você passa um arquivo para o HD ou inicia o computador, você ouve um ruído vindo dele, porque ele tem partes mecânicas. Então, o SSD não tem partes mecânicas e ele é eletrônico, né? E utiliza memória flash. Isso aqui são características do SSD que você precisa guardar para acertar as questões sobre ele na prova também. Segundo item aqui, sobre o SSD. A maioria dos dispositivos comercializados possui capacidades nas faixas de 240 e 480 GB. Então o SSD está na casa dos gigas. Embora já existam opções com alguns terabytes, mas com preço tendendo a ser inacessível para muitas pessoas e mesmo sendo vendido com espaço de armazenamento menor do que um HD convencional. É um dispositivo com preço mais caro. Então o SSD ele é mais caro também do que o HD. E a capacidade de armazenamento dele está entre gigas e terabyte. E aqui está falando, tem de 240 gigas, 480 gigas, 1 terabyte, 2 terabytes. Tá? Essa aqui é a capacidade de armazenamento do SSD. Beleza? Então aqui são algumas características do SSD. Então vamos pontuar aqui as principais, né? Primeiro, ele é mais rápido do que o HD. Aqui tem as velocidades de 200 megabits por segundo a 500 megabits por segundo. Ele é mais rápido do que o HD. Segundo, ele não tem não tem partes mecânicas. Ele é eletrônico e usa memória flash. Terceira característica, tem HDs aí de 240 GB, 480 GB e também tem de 1 TB, 2 TB, é a capacidade de armazenamento dele. Então tem na casa do gigabyte e também do terabyte. Não tem HD de megabyte, de kilobyte, de bit, de byte, né? Tem de gigabyte e terabyte. E a menor capacidade que a gente pode falar, né, tem um de 120 GB. Assim, atualmente sendo vendido. Tem um de 120 GB, 240 GB, 480 GB. Eu já vi de 960 GB por esses tamanhos, tá? Não vai ter um SSD de 1 GB, 2 GB, 8 GB. Aí já é um pendrive. Beleza? Então essas são as características do SSD. Baseado nisso, vamos resolver questões. E lembrando que tem uma playlist minha de aulas de hardware, que vai estar abaixo na descrição do vídeo. E também vou botar uma playlist de aulas minhas da IDIB, que já estão gravadas aqui no canal, para você assistir com vários temas da IDIB. Beleza? E se você quiser adquirir material focado na banca IDIB, com questões anteriores e também provas anteriores da IDIB, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vamos fazer uma primeira questão da banca IDIB de 2022. Diz assim, dispositivo de armazenamento de dados que usa memória de estado sólido para armazenar dados de forma persistente. As informações anteriores referem-se
a ou ao. Ó, dispositivo, deixa eu pegar a canetinha aqui amarela. Ó, dispositivo de armazenamento de dados que usa memória de estado sólido, ó, memória de estado sólido, para armazenar dados de forma persistente. Persistente, a gente pode falar que é não volátil, quer dizer o quê? Não perde os dados. Persistente é permanente, mesma coisa de permanente. Ó, as informações anteriores referem-se ao letra A, fita DAT, B, ODD, C, HDD e D, SSD. Essa questão está falando sobre letra D, SSD. Por que SSD? Porque aqui em cima já está falando, ó, memória de estado sólido. O SSD é o quê? É um disco de estado sólido. Vamos lembrar disso aí? Ó, o significado de SSD aqui no início, que eu falei, ó. Aqui, ó. SSD significa o quê? Solid State Disk, que em português é disco de estado sólido. Então isso aqui é necessário você guardar para acertar uma questão como aquela, tá? É o significado de SSD. Então, primeira questão, letra D. Por quê? Porque no enunciado está falando memória de estado sólido. Memória de estado sólido e armazenamento permanente, que aqui eles colocaram persistente, né? Permanente, é o SSD. Próxima questão também da banca IDIB, de 2021. Diz assim, ó, a memória dos computadores se divide em principal, interna e secundária, externa. São denominadas de principal aquelas memórias que são conectadas diretamente pelo processador, o CPU, e secundárias aquelas que servem como unidades de armazenamento indireto, não estando essas diretamente ligadas ao processador, o CPU. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de memória externa do tipo flash permanente. Então, qual item abaixo é um tipo de memória flash permanente? Falou memória, ó, memória flash, nós já temos que lembrar de quem? Ou do pendrive, que o pendrive também utiliza a memória flash, pendrive, tá? Ou o SSD. Falou memória flash, é um dos dois, pendrive ou SSD. Ó, letra A, unidade de disco rígido. B, memória de acesso randômico. C, memória de acesso apenas para leitura. D, unidade de estado sólido. E letra E, unidade CD-ROM. Resposta correta? Letra D, unidade de estado sólido. Quando fala unidade de estado sólido, é a mesma coisa, né, de SSD. SSD que significa o quê? Disco de estado sólido. Só que aqui eles colocaram unidade. A IDIB, ela tem assim um modo, né, de mudar algumas palavras que a gente está acostumado. Você pode até observar na primeira questão que aqui, ó, armazenar dados de forma persistente. Geralmente eu falo permanente, né? Eu vejo nos livros também, permanente. Persistente é uma palavra que não é muito utilizada. Então ela coloca umas palavrinhas meio diferentes assim, até para confundir o candidato. Então toma cuidado com essas palavras da IDIB, tá bom? Então unidade, a gente fala que o SSD, o significado é disco de estado sólido. Aqui eles colocaram unidade de estado sólido. Então a mesma coisa de unidade é a mesma coisa de disco, tá? Resposta correta aqui, D. É só pegar as palavras-chave, tá? Falou na primeira questão lá, ó, memória de estado sólido. Aí você guarda isso, memória de estado sólido, SSD. A segunda questão aqui, falou no enunciado, memória é um tipo de memória flash e permanente, né? Tá vendo que nessa aqui ela botou permanente. Memória flash ou é pendrive ou é SSD. Próxima questão. Essa é uma questão da banca Selecom, né, que também a gente vai falar um pouco sobre o SSD. Diz assim, ó, a figura abaixo ilustra um dispositivo de armazenamento de dados bastante utilizado nas configurações atuais dos notebooks.
é um dispositivo que possui as características listadas a seguir. Primeiro, representa uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, do HD. Não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos como os HD. Não utiliza partes mecânicas, o que reduz as vibrações e torna esses dispositivos completamente silenciosos. E a última característica, apresenta a vantagem do tempo de acesso reduzido decorrente do uso da memória flash. Esse dispositivo é conhecido pela sigla, resposta correta, C, SSD. Então você pode observar que essa questão da Selecom fala as características do SSD, que outras bancas pegam para estarem criando, né, questões de concurso. Beleza? Então guarde essas características, que é muito importante e pode ser cobrado na sua prova. Então a gente fez aí 3 questões falando sobre o SSD, tá? Que é um dispositivo novo que está ficando no lugar do HD e que a maioria dos computadores agora que estão sendo vendidos está vindo agora com SSD, para deixar ele mais rápido, beleza? Então a gente fez aí 3 questões falando sobre o mesmo assunto, que é o SSD. A maioria das minhas aulas aqui, todas as aulas minhas aqui na verdade, né, do YouTube, primeiro eu falo um pouco da teoria sobre o assunto que eu vou tratar, depois eu faço questões. Então assista minhas aulas para que você aprenda mais sobre a informática para concurso, inclusive, especialmente, né, da banca IDIB, para você ver como ela cobra as questões de informática na prova. Se você gostou da aula, deixa um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a playlist minha de aulas de hardware, que está abaixo, e também a playlist de aulas da IDIB, que também está abaixo aí na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.